Olá a todos. Vamos seguir então os moldes deste podcast. Eu começo aqui por agradecer ao Pedro Nuno Santos por estar aqui connosco, e a todo este auditório, muita gente que está aqui connosco hoje. Vamos então fazer a introdução. Pedro Nuno Santos, líder do PS, que quer ser o próximo Primeiro-Ministro, nasceu em São João da Madeira em abril de 1977. Na política deu cedo nas vistas, Associação de Estudantes, JS aos 14 anos, vereador, deputado e governante. Assumidamente de esquerda, crítico da terceira via, herdou do pai, empresário, o lado mais ideológico e de combate. A mãe era mais conservadora. Apresenta-se como neto de sapateiro, mas passeou-se de Porsche. Esteve a marimbar-se para a dívida, mas na fotografia do superávit apareceu e essa fotografia agradou, obviamente, a Bruxelas. Depois foi a TAP, o WhatsApp de Alexandra Reis, a habitação e agora o CTT. Cicatrizes para o mais importante desafio, se chegar ao lugar de António Costa, diz que agora é que quer fazer algo decente e de jeito pelo país. E estou a citar. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976, esta é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos. Este é o início de algo extraordinário, onde a cada olhar desvendamos uma nova descoberta. O novo Kia EV9 representa a visão da marca para o futuro da mobilidade sustentável. Este SUV 100% elétrico é uma nova dimensão de evolução. Kia. Movement that inspires. Pedro, começo por uma pergunta que também foi feita ao concorrente do PSD, Luís Montenegro, que ideia é que o Pedro Nuno Santos tem de si próprio para achar que é a melhor pessoa para liderar do país? Bom, antes de mais, muito obrigado. É um gosto enorme estar aqui. Os parabéns ao Grupo Empresa pelo trabalho que têm feito ao longo destas décadas, pela democracia portuguesa, aliás. Aquilo que nós temos sempre muita dificuldade em falar de nós, não é? Sim, mas em que momento é que se olhou ao espelho e achou: eu tenho perfil para esse cargo? Eu acho que não foi ao espelho. Eu não sei se tinha barba já ou se ainda não tinha barba. Não propriamente no que diz respeito à função de Primeiro-Ministro, mas desde muito cedo um grande inconformismo, uma grande insatisfação com aquilo que me rodeava, e nomeadamente com as grandes diferenças com que eu me confrontava no dia-a-dia. E obviamente que o ambiente familiar de debate político muito presente. Havia muita política em sua casa? Houve sempre muita política em minha casa, apesar do meu pai ser empresário. De discussão, de debate. O meu pai teve um percurso de vida de um operário. Ele não teve a mesma sorte que eu, não nasceu no meio privilegiado e fez um percurso a seguir ao 25 de Abril à esquerda. Isso marcou também, e apesar de depois ter feito toda uma vida de décadas já como empresário, nunca perdeu esse gosto pela política, também esse inconformismo com a sociedade onde ele nasceu e onde ele trabalha, e isso passou também para mim, isso esteve sempre muito, muito presente, e é essa insatisfação que me faz, desde muito cedo, querer intervir politicamente, das mais diversas maneiras. Na escola nós não estamos a pensar em ser Primeiro-Ministro, queremos estar na Associação de Estudantes, acabamos por ser delegado de turma. Sim, mas terá havido um momento, certamente, em que pensou: eu quero ser Primeiro-Ministro. Não é fácil descrever, identificar um momento. Okay. Ao longo do nosso percurso político, nós vamos percebendo que temos algumas características que nos permitem ir assumindo funções de maior responsabilidade, e depois há um momento em que começa a ser natural esse passo. Como é que, falavam há pouco dessas dificuldades e das diferenças que via, como é que foi conciliando esse lado do menino rico de São João da Madeira, porque nasceu numa família com privilégios, sem problemas de dinheiro, e com esses ideais de esquerda? Como é que conciliava isso? Isso é interessante, porque aquilo que seria, há pouco, só para fazer aqui uma correção. Eu disse que tenho muito orgulho em ser neto de sapateiro, mas criou-se uma ideia errada, como se eu tivesse de alguma forma a tentar passar uma ideia de desgraçadinho. Não é nada disso. Aliás, sapateiro em São João da Madeira é o industrial que faz sapatos. O meu avô tinha uma pequena fabriqueta de sapatos.
E eu sou neto de sapateiro e disse, era a segunda parte que o Bernardo não referiu, filho de empresário. Mas o meu confronto com a desigualdade dá-se na escola, porque obviamente eu tinha uma vida boa, mas eu estudava numa escola pública e essa não era a realidade da maioria das crianças com quem eu estava na escola. E essa realidade é uma realidade com a qual eu me confrontava todos os dias e da qual eu não gostava, com a qual eu não convivia bem. E por isso, apesar de o facto de ter uma vida de privilégio, apenas acentuou este inconformismo, esta insatisfação, esta até revolta com as diferenças e com as desigualdades sociais onde eu me inseria. Ou seja, essa posição privilegiada do filho do empresário, acha que isso lhe deu o maior desprendimento na política? Deu-lhe espaço para poder discordar? Isso é outra parte. Quando queria, sim. Essa é outra parte da história. A primeira é essa situação de privilégio relativa. Quer dizer, o meu pai não é um grande empresário, para não estarmos a... Mas essa situação de privilégio relativa suscitou em mim a vontade de intervir, desde muito cedo. Obviamente que ao longo do meu percurso político deu-me também liberdade. Não tenho a menor dúvida de que... E deu-lhe liberdade porque precisava da política. Porque a política não é uma necessidade profissional, não me satisfaz uma necessidade material. Antes, pelo contrário, há uma vontade de intervir politicamente, sem estar à espera de depender financeiramente dessa atividade. Isso, obviamente, que é muito importante, porque dá-nos liberdade para nós defendermos as nossas posições, para as afirmarmos, sem termos receio de amanhã deixarmos de ser político. E dá-lhe liberdade de discordar muitas vezes, como fez do próprio Primeiro-Ministro, mas isso fica para mais à frente. Esteve sempre na linha da frente de combate à ideia de que não havia alternativa às políticas económicas neoliberais, mas a prática política o obrigou ao contrário, a fazer o contrário, pelo menos. Isso é o que o Bernardo acha. Sim, Bruxelas, durante o governo onde esteve, ou os governos onde esteve, foi e é sempre quem mais ordena, ou não? Fez parte de um governo que teve o primeiro superávit quem mais ordena, da democracia. Quem mais ordena é mesmo o povo português. Isto é, nós temos um conjunto de regras no quadro europeu que temos que cumprir. E nós cumprimos porque, obviamente, Portugal e os portugueses valorizam a integração de Portugal na União Europeia. No final do dia, todas as decisões e opções que o país toma são de acordo com aquela que é a vontade maioritária do povo português. Não houve nenhuma... Mas há um guião imposto por Bruxelas, não, claro. de onde não há grande... Não há grande margem para sair. Mas há uma grande diferença na forma como nós nos relacionamos com aquelas que são as regras europeias. Aquilo que nós, nos anos anteriores a 2015, nós víamos um governo a bater-se com os portugueses para cumprir aquelas que eram as imposições europeias. Nós batemos na União Europeia para cumprir os nossos compromissos com os portugueses. E isto não é retórica. Na realidade, nós tivemos uma prática de política económica e orçamental que foi distinta da do governo anterior. E nós fomos avisados. Foi profundamente distinta. Não foi muito distinta, quer dizer, usaram a política das contas certas, quer dizer, não, só que chegámos lá, exatamente, só que chegámos lá. Tiveram superávites. Só que chegámos lá com uma estratégia oposta. Nós, entre 2011 e 2015, a estratégia seguida foi de corte nas despesas do Estado, corte nas pensões, cortes nos salários, aumento de impostos. E a consequência que isso teve foi contrária àquele que era o objetivo pretendido. O objetivo era reduzir a dívida pública, a consequência foi contrária, porque deprimiu de forma muito acentuada a economia. Nós tivemos uma estratégia completamente diferente. Então deixa-me perguntar... Deixa-me terminar, porque isto é muito importante. Sim, mas é que o tempo está a contar... Eu sei, está bem, o tempo está a contar, mas eu tenho que explicar, senão só ouvimos o que o Bernardo diz. E na realidade, ao longo dos 4 anos seguintes, nós tivemos uma estratégia oposta, de investimento, de reposição de rendimentos, porque nós sabíamos que a única forma de conseguirmos contas certas, de controlar as contas públicas, era com crescimento económico. Nós não deprimimos a economia, nós estimulamos a economia e isso teve consequências positivas também ao nível das contas do Estado. A política das contas certas para si foi longe demais? Podia ter sido mais atenuada? Eu tive a oportunidade de dizer, no breve espaço de comentário que tive o gosto de ter na SIC durante algum tempo, que nós podíamos, o objetivo de redução da dívida pública é partilhado por mim sem qualquer hesitação. Eu entendia, era que nós podíamos fazer um ajustamento mais gradual para resolvermos também mais rapidamente alguns problemas estruturais que o país tem.
Porque acho determinante para nós conseguirmos continuar essa trajetória de redução da dívida pública, termos uma economia forte, uma economia que investe na ciência e na tecnologia. A manchete do Expresso diz hoje que a dívida pública ficará abaixo dos 100%. Acha que isso é demasiado ou podia haver aqui um equilíbrio entre o ajustar a dívida e gerir melhor esse dinheiro para investimento interno? Não, o relevante não é o valor. Do ponto de vista psicológico, admito que seja muito Também importante. é relevante o valor. Muito importante. Não, correto, mas se é 99 ou 101, não é por aí. O que é relevante é nós continuarmos a reduzir a dívida pública, mas preservarmos margem orçamental para podermos investir no país, investirmos nos nossos serviços públicos, investirmos, como eu dizia há pouco, na investigação em ciência. Mas para si não era preciso ir tão longe? Eu já o disse, acho que o ajustamento podia ser mais gradual do que aquele que foi nos últimos anos. Houve uma frase sua, e que tem a ver com esta questão toda da dívida, que foi dita num jantar de Natal em Castelo de Paiva em 2011, quando disse que se estava a marimbar para a dívida. Isso não marca profundamente o candidato Pedro Nuno Santos? Isso não dá de si uma imagem pouco confiável? Tudo o que nós dizemos e fazemos marca-nos, não tenhamos a menor dúvida sobre isso. Agora, as declarações são feitas num determinado contexto espacial e temporal também. Sim, mas disse que a dívida não era para pagar, etc. Eu não disse nada disso nesses termos, mas também não interessa para o caso, porque as declarações... Dizer disso. Pode tentar agora reescrever a história, mas não foi isso. Preciso reescrever porque ela circula. Eu não tenho nenhum problema com isso. Faz parte da nossa história. E está localizado num... Mas arrepende-se do que disse? Não posso arrepender. Está localizado num momento em que a dívida pública estava a ser usada como argumento para se adotarem medidas com impacto muito duro na vida das pessoas, e é nesse contexto que é feita essa declaração. Num momento em que pessoas de esquerda e de direita assinavam um manifesto para defender a reestruturação da dívida, e é nesse contexto que deve ser localizado. Depois eu tenho uma experiência governativa como secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, em que das minhas funções era não só assegurar que havia acordo, mas que esse acordo cumpria o programa eleitoral do Partido Socialista e que cumpria os compromissos do país. Mas o problema do candidato Pedro Nuno Santos... Está a ir a 2011, eu estou a ir a 2015, sim. 2019, que é mais perto. E não é uma declaração, é uma prática política e governativa. Então deixe-me fazer aqui outra pergunta, e recorrendo também a uma frase de alguém do seu partido. José Sócrates disse, a certa altura, quando lhe perguntaram sobre a dívida, que a ideia de pagar a dívida era uma ideia de criança, que a dívida não se paga, vai-se gerindo. Concorda com esta ideia? A dívida pública, a dívida pública obviamente vai sendo paga. Isso é óbvio, ela paga-se, ela é pagável e deve-se pagar, e é isso que fazem os Estados. Obviamente que eles vão gerindo o montante e o estoque de dívida pública. Isso Portanto, também concorda é verdade. com a ideia de José Sócrates? O Bernardo não precisa de fazer isso. Sinceramente. Estou a fazer perguntas. Não. Vamos lá, Pedro. Não é só fazer perguntas. Há uma coisa que é óbvia para todos. A dívida pública tem que se ir pagando à medida que ela vai vencendo, e o Estado vai fazendo uma gestão, tal como o grupo empresa tem que fazer a gestão da sua dívida. Portanto, concorda com José Sócrates? Não, eu peço desculpa, não precisa de colocar nesses termos. O Estado faz com a dívida aquilo que o grupo empresa faz com a sua dívida. Vai gerindo também a sua dívida, obviamente que a tem que pagar, que remete. Em relação ao Fundo Medina, que José Luís Carneiro acha que é necessário manter, deixa-me perguntar-lhe o que é que acha disso. O Fundo Medina, para quem não sabe, serve para parquear fundos públicos. Acha que isso é para manter esse Fundo Medina, ou quer pegar nesse dinheiro e começar a usá-lo no país se for Primeiro-Ministro? Um país que tem uma capacidade de arrecadação de receita quase sem limite, porque tem uma grande vantagem no que diz respeito a recursos naturais, não tem capacidade para absorver esses fundos e por isso deve criar fundos soberanos. Isso é prática de vários países no nosso planeta e que têm condições para isso, porque obviamente são normalmente muito beneficiados do ponto de vista dos recursos naturais, e a sua economia não tendo capacidade para absorver toda essa dimensão
de capital, eles criam fundos soberanos para poder fazer essa gestão. Não é a realidade portuguesa. E, portanto, nós temos excedentes num país com grandes necessidades e deve aplicar esse excedente. A alternativa a não aplicar esse excedente é reduzir impostos. O dinheiro deve sempre retomar a economia. E por isso não me parece uma solução adequada à realidade portuguesa. Muito bem. Vamos ainda retomar o tema do José Sócrates e só para lhe fazer uma pergunta muito rápida. Se gostava de ter o José Sócrates de volta ao Partido Socialista? Nós não temos nenhum problema com nenhum ex-líder do Partido Socialista. Convivemos bem com toda a história do Partido Socialista. Mas o José Sócrates tem um problema com o Partido Socialista. Estaria disponível a... Eu julgo que essa questão foi resolvida pelo próprio quando se desfiliou do Partido Socialista. Muito bem. Vamos seguir em frente. Em 2017, o Pedro Nuno Santos comprou um Porsche. Isso foi uma imagem e algo que o marcou, até porque a seguir decidiu vendê-lo. Porquê que vendeu o Porsche? Na altura disse que não era coerente. Porque não me sentia bem. Mas porquê que não é coerente? Isto é uma porquê opção... que alguém de esquerda não pode ter um... Não, pode e tem. Mas foi uma opção que tomei, não me sentia bem e decidi vender. Se soubesse que gostava tanto dele, tinha falado consigo. É? Eu aí não posso ter um Porsche, mas aí pode falar ali com o Francisco Pedro Balsemão. Eu tenho um carro da empresa e a empresa não me dá Porsche. Já não é mau, pelo amor de Deus, está-se a queixar. Não, eu não me estou a queixar, agradeço. Mas a questão da incoerência é porque vendeu o Porsche, mas passeia-se ou tem um carro de alta cilindrada. Isso não é manter a incoerência? Eu não me sentia bem com o carro. Decidi vender. Não há muito mais para dizer sobre isto, Bernardo. Podemos estar aqui mais 10 minutos a falar sobre o meu Porsche. Porque isto também define um perfil político. Não, define desde logo a minha generosidade também com que eu respondo à questão. É uma questão, obviamente, no âmbito privado, mas com leitura pública. Um candidato a primeiro-ministro... Não tem privacidade. Tem privacidade, mas tem... Eu começo-me a chegar à conclusão que não tem mesmo. Agora, e tenho que conviver com isso, claro, da vida. Não, quer dizer, eu não tenho muito mais para dizer do que isto, de que comprei porque gostava, mas não me sentia bem e vendi. Pronto. Quer dizer, não tem muito mais história do que isso. Quer dizer, não há aqui não faço nenhum juízo sobre as decisões dos outros, eu só posso falar da minha. Não me senti bem, acabou. Quer dizer, não tem muito mais história do que isto. Hoje Mariana Mortágua fez um desafio, disse que estava disponível para um acordo escrito com o Partido Socialista e disse-o exatamente na véspera, ou no dia em que começa o Congresso do PS. Como é que responde a este desafio de Mariana Mortágua? O Partido Socialista está focado nas eleições de 10 de março, o Partido Socialista concorre sozinho, está focado em defender o seu programa eleitoral e a implementar o seu programa eleitoral. E é só nesse cenário, no cenário de uma vitória de 10 de março, do Partido Socialista, que nós trabalhamos. Nós não fizemos nenhum acordo pré-eleitoral, não pretendemos fazer nenhum acordo pré-eleitoral e não vamos fazer nenhum acordo pré-eleitoral. O Partido Socialista vai sozinho em eleições e vamos lutar para ter o melhor resultado possível. Mas não era importante ser claro relativamente ao que pretende fazer com os seus parceiros de esquerda, nomeadamente com o Bloco de Esquerda, que hoje apresenta esta hipótese? Mas eu tenho que ser claro com aquilo que nós, Partido Socialista, vamos fazer. E, portanto, ser claro na defesa do programa eleitoral do PS e no compromisso de que procuraremos uma solução governativa que permita, de forma mais aproximada possível, cumprir o programa eleitoral do PS. Eu não sei qual é o resultado que nem que o PS vai ter, nem que os outros partidos vão ter, e por isso não faz sentido estar a antecipar cenários. Nós vamos lutar pelo nosso programa eleitoral, vamos estar concentrados no nosso programa eleitoral e depois do dia 10 de março nós olharemos para a configuração parlamentar que sai das eleições e logo se verá. Não faz sentido estarmos a antecipar cenários
quando nós não sabemos qual é a relação de forças que os partidos vão ter no quadro parlamentar, saído do 10 de março. Disse numa entrevista que agora tinha a oportunidade de fazer, e estou a citar, algo decente e de jeito pelo nosso país e pelas pessoas. Isto é alguma uma confissão de que o que fez o governo de António Costa foi insuficiente? Eu tenho, muitas vezes, aliás, ouço alguns comentadores dizerem que estou demasiado colado a António Costa. Tenho feito ao longo desde que me candidatei, lancei a candidatura a secretário-geral, a defesa daquela que foi a governação dos últimos 8 anos. Tenho orgulho mesmo nesta governação e nos resultados da governação. Não está tudo bem, a tarefa não está acabada, nunca está. Aliás, eu tive a oportunidade de dizer que o projeto social-democrata, perdoem-me usar esta expressão, porque nós de facto somos sociais-democratas, em Portugal há esta confusão, porque há um partido que usa o nome sem o ser, é um partido de centro-direita. O projeto social-democrata é um projeto que, pela sua natureza, é um projeto inacabado. E por isso nós temos sempre que fazer mais, fazer melhor e corrigir problemas que não foram ainda corrigidos. Quando diz que não está tudo bem, está a referir-se a quê? Nós sabemos, quer dizer, primeiro, desde logo, nós ainda não temos uma economia capaz de pagar os salários que os portugueses ambicionam e a que têm direito. Essa é uma tarefa muito difícil de conseguirmos vencer aquele que é para nós o maior desafio do país, que é a transformação do perfil de especialização da economia portuguesa. Mas fala-se pouco de crescimento económico, pelo menos na campanha. Fala-se pouco de política económica. Normalmente, aliás, a direita reduz o PSD, a IEL, reduzem o debate sobre a política económica, a redução do IRC, como se fosse a panaceia para os problemas da economia portuguesa, e não é. Nós precisamos de falar, obviamente, mais, porque esse é o desafio central para o país, conseguirmos transformar o tecido produtivo da economia portuguesa, alterar o perfil de especialização da economia portuguesa. Se nós não o conseguirmos fazer, nós nunca vamos conseguir ter os salários que ambicionamos, nunca vamos conseguir ter a vida que desejamos em Portugal e nunca vamos ter também os serviços públicos robustos como nós desejamos. Esse é mesmo o centro e deve ser mesmo a nossa maior prioridade. E mudar a política fiscal. Eu acho... O país tem uma carga fiscal insuportável. Isso está nos seus planos. Eu sei qual é a sua teoria sobre a carga fiscal que está abaixo da média europeia. Mesmo isso assim, é uma teoria? Não, lá no seu polígrafo já confirmaram isso. Não, claro que sim. Mesmo assim para o país é muito difícil, como compreendo, ou não? Ou acha que os portugueses estão completamente confortáveis com a carga fiscal que têm? Não, claro que não, e este governo tem feito esse percurso de redução dos impostos, nomeadamente sobre os rendimentos de trabalho. Mas agora, dos indiretos... verdadeiramente nós precisamos de dar estabilidade e nós estamos sempre à espera de achar que com o desenho da política fiscal ideal, com o desenho do sistema eleitoral ideal, nós vamos resolver os problemas do país. E verdadeiramente aquilo que nós precisamos nessas áreas é de estabilidade e de previsibilidade mais do que grandes alterações. Não é aí que se joga o desafio da transformação da economia portuguesa. E por isso não quero dizer que não possa haver espaço para debate sobre... O PS em 2015, quando chegou e fez o acordo da Geringonça, disse que vinha para virar a página da austeridade. E de facto, nestes 8 anos, a austeridade esteve muito presente, em várias formas. O que é que o senhor vai fazer para alterar isso? Bom, desde logo, isso não é inteiramente verdade. Não é? Okay. Na medida, já tem alguma verdade? Na medida em que houve reposição de rendimentos, houve aumento da despesa do Estado com os serviços públicos, não houve uma redução da despesa do Estado com a saúde, por exemplo. Nós temos muitos problemas, não estou a esconder, mas não houve uma redução da despesa do Estado com os serviços públicos. Portanto, nós desejaríamos mais investimento em algumas áreas. Todos os ministros setoriais se depararam com restrições. A restrição orçamental, ela existe e existirá sempre. Isso não quer dizer que seja sinónimo de austeridade. Nós temos que aproveitar da melhor maneira a margem orçamental que nós temos. E isso deve acontecer também com os fundos que o país tem para investir na economia. Há muito trabalho para fazer e nós nos próximos dias, a começar já no domingo,
começaremos a apresentar as nossas propostas Então que vamos a permitirão elas. de forma mais eficaz, mais visível, perceber aquilo que nós... Então vamos a elas. Vamos ao caso do CTT e peço-lhe uma resposta rápida. A ideia é, se for Primeiro-Ministro, é renacionalizar o CTT? Isso não está em causa, não há nenhuma previsão nesse sentido, não é esse o nosso objetivo. Agora, nós obviamente queremos um serviço postal de qualidade, e isso implica um trabalho com o CTT. E o Estado não deve abdicar de nenhuma possibilidade. Não tendo no horizonte esse objetivo, não pode, à partida, abdicar de nenhuma daquelas que são as possibilidades do governo português, como de qualquer governo. Mas, por exemplo, assumir uma posição qualificada no CTT, isso é um... Não é esse, não temos esse objetivo. Não excluímos nada, mas não temos esse objetivo. É muito importante que nós percebamos o que é que aconteceu com o CTT em particular. Nós, no caso das estradas, as estradas são infraestrutura, são ativos do Estado. Os aeroportos, apesar da concessão, são ativos do Estado. Com o CTT fez-se uma coisa muito diferente. Não só se fez uma concessão do Serviço Postal Universal, como se venderam todos os ativos necessários para prestar esse serviço. O que torna a posição do Estado muito difícil, porque quando termina a concessão, ou quando a concessão começa a chegar ao seu fim, o Estado sabe à partida que só há uma empresa que pode exercer aquele serviço. Isso coloca o Estado numa posição negocial de grande fragilidade. E é muito importante também nós termos esta noção. Só há três países na União Europeia que têm os Correios totalmente privatizados. Certo. É a Holanda, Malta e Portugal. Os Estados Unidos, uma economia profundamente liberal, não tem o serviço postal privatizado. Isto para percebermos até onde é que nós fomos. Eu ouvi o Bernardo no outro dia dizer mas estava no memorando. Estava no memorando da Troika mal. Estava mal. Não, estava aliás no PEC do José Sócrates. Mas estava mal. Pronto. Mas estava mal. Aliás, é uma discussão que até vem dos anos 80. Pois, Bernardo, mas eu não tenho problema nenhum em dizer que estava mal. Mas estava mal. E não é só a privatização em si, foi a forma como ela foi feita que não acautelou o interesse nacional. O Pedro Nuno Santos, se for Primeiro-Ministro, quer reverter alguma das privatizações que foram feitas no tempo da Troika? Não vamos ter nenhuma reversão no nosso programa eleitoral. Não? Não, nós não conseguimos, nem temos a pretensão, porque não é possível corrigir todas as asneiras que o PSD e o CDS fizeram durante aqueles 4 anos. E, portanto, há coisas que, entretanto, foram feitas, Mas fizeram essas asneiras, que vinham de um governo... Eu não tenho problema nenhum com isso, Bernardo. Então? Não tenho problema nenhum com isso, porque... Porquê é que dizem sempre que o PS e o CDS e o governo... Não é dizem. Não, o Partido Socialista diz sempre. Não é dizem. Eu falo por mim. Estavam no memorando e estavam mal. E, portanto, não tenho problema nenhum com isso. Mas foi o governo do PS. Pois está bem, mas fez mal. Fez mal. E sobre isso podemos continuar a dizer mas estava no memorando. Está bem, mas estava mal. Essa é a minha posição pessoal. Porque quando eu olho para várias delas, eu ainda hoje fico sem perceber o que é que o país ganhou com elas. Só que, entretanto, estão feitas. E o pior que pode acontecer é cada novo governo achar que vai inventar a roda e vai reverter tudo o que os anteriores fizeram. Eu acho que foram mal feitas, mas, entretanto, a vida seguiu e nós temos que saber lidar com a realidade que temos, sem estar sempre a alterar tudo, sempre a reverter tudo. Isso é um mal que muitos políticos têm que eu não tenho. Eu quero estar a olhar para a frente e não estar a olhar para corrigir e para reverter tudo o que os outros antes de mim fizeram. Consigo não haverá cativações, como houve e muitas durante os primeiros anos do governo? Eu não posso assumir um compromisso desses porque a política económica é imprevisível, a política, ajustar as contas públicas impactado com a imprevisibilidade económica também é incerta e por isso nós não devemos nunca abdicar de nenhum instrumento de controle orçamental, mas não é desejável, não é uma boa forma de gerir o Orçamento de Estado. Eu lidei com cativações enquanto ministro, não me parece a melhor forma de gerir o Orçamento de Estado, mas nós à partida não devemos abdicar de nenhum instrumento de controle orçamental. Isso também não seria inteligente. A direção executiva do SNS é para manter consigo? Eu acho que, mais uma vez, como eu dizia há pouco, um dos problemas de muitos governos ou muitas autarquias é o novo presidente, o novo primeiro-ministro, o novo político querer... porque acha que tenho uma ideia para resolver os problemas todos do país e do mundo, reverter aquilo que se fez. E há uma reforma do Serviço Nacional de Saúde que está a dar os seus passos. E o pior que nós podíamos fazer era estar a interromper um processo que é sempre difícil.
em qualquer organização a mudança é sempre muito desafiante, encontra sempre muita resistência. Imaginemos o que é a mudança num país e num serviço com o peso e com a dimensão do Serviço Nacional de Saúde. Por isso aquilo que nós precisamos é deixar que esta reforma se consolide, apoiá-la, acarinhá-la para que ela possa produzir os seus resultados e não é começar já a rasgar e a rasurar no dia seguinte a sermos eleitos. Pedro Nuno Santos, onde é que nasceu o seu filho? Num hospital público ou num privado? Na Cruz Vermelha. Na Cruz Vermelha. E Agora já não tem maternidade, ele foi dos últimos a nascer na maternidade do Hospital da Cruz Vermelha. Uma outra pergunta mais pessoal, mas que também revela aqui um lado mais político. Há quanto tempo é que não anda de comboio? Já há algum tempo, é verdade. Há algum tempo. Infelizmente. Porque eu gosto muito da. E sabe quanto é que custa um bilhete de comboio Intercidades Lisboa-Porto? Eu já tive uma dessas, não vou. Já tive uma, eu não vou. E entretanto já me fizeram uma lista. Não, porque eu posso dizer, é porque o preço é absurdo. O Intercidades custa 25 euros Lisboa-Porto. Já sai daqui informado. O Intercidades pode custar 25 euros. O Alfa Pendular pode custar quase 34 euros. Isto faz sentido quando, por exemplo, há um serviço de autocarro que é o Flixbus Porto-Lisboa, privado, que pode custar até 10 euros. Faz sentido esta variação de preços? Esta diferença de preços? Nós podemos, eu acho que nós... É porque os comboios foram a sua tutela. Eu acho que nós temos que caminhar, sim, e foi adotado um passo social que baixou bastante o custo do transporte, também ferroviário, nomeadamente nas áreas metropolitanas. Na ligação Lisboa-Porto, onde esses autocarros têm mais sucesso, mas também na ligação Algarve, mas nomeadamente na ligação entre Lisboa e Porto, a única coisa que eu posso dizer é que os comboios estão lotados. Não há espaço nem para mais comboios, nem há mais lotação. Nós temos os nossos comboios. Se calhar são poucos, não é? Nós temos, não são, mas mesmo assim não temos aquilo que me se diz na ferrovia. Se tiver 4 ou 5 comboios, eles vão lotados sempre. Não. Eu quero dizer, não temos canal, não temos espaço no canal ferroviário para introduzir mais comboios, mesmo que os tivéssemos. Por isso é que nós precisamos tanto de uma linha nova. Eu acho que nós podemos discutir a política comercial da CP, obviamente que a CP terá de ser compensada pelo Estado, já o é e tem que ser, porque obviamente não pratica os preços que gosta, pratica os preços que pode praticar. E por isso tem consequências na atividade comercial da empresa. Mas ao longo dos últimos anos tem-se avançado muito na redução dos custos de transporte, seja com o passo social, seja agora com a gratuitidade no transporte para os estudantes até 23 anos. E por isso esse caminho tem sido feito, esse caminho deve continuar a ser feito, sempre com responsabilidade, com cautela, mas tem que continuar a ser feito. Acha que a maioria absoluta fez mal ao PS? Não acho que a razão de algum problema ou de alguma instabilidade ou de algum, seja a maioria absoluta. Isso não posso achar que a razão é a maioria absoluta. Portanto, não partilho dessa ideia. Não? Não. Não acha que a maioria absoluta deixou o governo mais afastado? Não acontece isso normalmente? Com maiorias absolutas? Sim. Aliás, o próprio António Costa falou sobre isso. Sobre essa ideia que os portugueses têm dos governos maioritários. Não sei, nós falamos sempre das maiorias absolutas como se os cidadãos decidissem dar uma maioria absoluta a um partido. E não é bem assim. Quer dizer, nós não nos conseguimos organizar todos e distribuir entre nós quem é que votas tu, quem é que vota nós. Isto asseguramos assim que não se dá uma maioria absoluta. As maiorias absolutas não se decidem. Cada cidadão escolhe aquele que é o seu voto e pode acontecer que a maioria das pessoas pense da mesma forma. E se nós perdemos muito tempo a discutir a maioria absoluta, ela acontece às vezes, não é? Aconteceu poucas vezes na nossa democracia. Mas acha, por exemplo, que ela devia ter sido mais dialogante? Acha que devia ter sido mais dialogante a maioria absoluta? Não foi interrompida por causa da maioria absoluta, não é? E, portanto, acho que nós estamos à procura de uma razão na maioria absoluta para os problemas do governo que são erradas, não são as Mas razões. acha que ela podia ter sido mais dialogante, como prometeu António Costa no dia em que ganham as eleições? Eu julgo que o governo procurou ser dialogante da mesma forma que foi antes. Obviamente que deixa de haver a mesma necessidade no quadro parlamentar de procurar uma maioria, porque a maioria o partido sozinho a garante. Essa foi a única diferença. Obviamente que quando nós estávamos sem maioria absoluta, e essa era uma mais-valia para o PS,
nós só tínhamos metade do Parlamento contra nós. Quando passamos a ter maioria absoluta, nós passamos a ter, à esquerda e à direita no Parlamento, todos juntos contra o PS. E isso traz alguns desafios. É sempre um desafio, a maioria absoluta. Não vale a pena estarmos aqui com... o Pedro Cisa Vieira teve num governo que exigia uma negociação constante. Obviamente que isso implica que antes dos diplomas saírem dos nossos ministérios, nós temos que pensar 10 vezes sobre como é que vai ser a reação a ele, porque nós ainda vamos ter que o negociar e assegurar que ele passa, porque não temos maioria absoluta. Admito que em qualquer maioria absoluta haja o risco de se baixar a guarda. Não estou certo que isso tenha... E admite arrogância nessa maioria absoluta? Não, eu sinceramente não senti essa arrogância nesta maioria absoluta. Quando é que o senhor se emancipa de António Costa? Sabe que é muito engraçado, porque até eu ser candidato a secretário-geral do PS, toda a gente dizia que eu e António Costa estávamos de costas voltadas. E de um momento para o outro... já se fala onde está na minha emancipação. Está António Costa. Aliás, parece uma campanha feita a duas mãos. Não é uma campanha feita às duas mãos, mas obviamente que nós estamos juntos. Vamos a falar Até quando é que vão estar juntos? Eu espero que sempre. Nós somos camaradas do mesmo partido. Estamos a falar de um ainda primeiro-ministro que foi secretário-geral do PS durante tantos anos, com quem eu trabalhei, que me deu a oportunidade de ser membro de um governo, com quem eu tenho uma boa relação e quero continuar a manter. Nós tivemos momentos de tensão e de diferença. Pois houve, não é? Porque defendo as minhas posições, porque sou afirmativo, e esses momentos existiram, mas nunca deixamos de ter respeito. Mas não lhe faz sombra António Costa permanentemente? Nunca deixamos de ter respeito um pelo outro. Quando nós temos confiança em nós, é muito difícil que outros nos façam sombra. Isso não quer dizer que eu não queira ter António Costa perto de mim, perto do PS, da direção do PS. Claro que quero. Nós primeiro estamos de bem, segundo gostamos do trabalho que ele fez, terceiro temos orgulho nele. Mas, por exemplo, vem a campanha. Quer que António Costa esteja sempre consigo na campanha? Isso não faz sentido, nem para mim nem para ele, mas obviamente que contaremos com ele na campanha, de alguma forma. Isso teremos dos dois vermos qual é a melhor maneira, a melhor forma, mas isso vai acontecer, não haja a menor dúvida sobre isso. Eu não tenho nenhum problema em ter o António Costa comigo, nem tenho nenhum problema no comentariado que é feito sobre isso. Porque eu, durante muitos anos, aquilo que eu via sistematicamente era Pedro Nuno Santos e António Costa não se dão, não têm uma boa relação. E de um momento para o outro... Houve uma altura de relações muito tensas entre Pedro Nuno Santos e António Costa. Não sabe. Imagina. Talvez saiba. Imagina. Agora, talvez saiba. Quer dizer, e depois, em 2, 3 meses... Aliás, basta-me lembrar o episódio do aeroporto, não é? Acho que ficou claríssimo aí que as relações não eram as melhores. E depois, em 2, 3 meses, já somos os melhores amigos um do outro. Nós somos camaradas, temos muito respeito um pelo outro. Foi meu primeiro-ministro, foi meu secretário-geral do PS e eu quero que continue a colaborar connosco. Temos 3 minutos e peço-lhe agora alguma síntese nas respostas. Houve uma ideia de um governo que seria liderado por Mário Centeno. Essa proposta chegou a ser feita ao Presidente da República. O senhor aceitaria ser líder do PS com um governo desfiado por Mário Centeno até 2026, como defendeu António Costa? Eu conhecia a proposta do secretário-geral do PS e concordava com ela. Não tenho mais a dizer sobre isso. Até 2026, com Mário Centeno? Eu concordei com a iniciativa do secretário-geral, primeiro-ministro do Partido Socialista, e, portanto, não posso dizer, nem devo dizer, nem quero dizer mais do que isto. Concordei com a proposta, ponto final. E acha que o PS concordava? Porque o PS não foi ouvido relativamente a esta proposta. Não, foi o líder do Partido Socialista que julgou que os órgãos próprios do PS não foram ouvidos. Não, quer dizer, mas já não faz sentido nós estarmos Portanto, já não faz sentido estarmos a especular sobre um cenário que não se concretizou. Na fotografia dos jovens turcos, onde o senhor também estava, está João Galamba. O que é que pretende fazer com o João Galamba daqui para a frente? Eu não pretendo fazer nada, quer dizer, nem fazer nem deixar de fazer. Vai convidá-lo para as listas? Não estamos ainda. Não, esta tosse, atenção, não foi porque fiquei atrapalhado com a pergunta.
Foi porque ainda estou com Não foi já a pergunta, Pedro estou com Nuno as sequelas Santos. ainda Não foi já a da pergunta. gripe. Vai convidar o João Galamba ou não? Não, não estamos nem em fase de fazer listas para a Assembleia da República. Mas acha que ele tem neste momento capacidade política para ser deputado do Partido Socialista? Eu percebo a pergunta. Nós temos neste momento um congresso este fim de semana. Já tenho listas que me dão trabalho que chega, que são as listas aos órgãos do partido. Cada coisa no seu tempo. O Bernardo terá a resposta a essa pergunta no tempo certo. Agora só uma pergunta muito rápida, porque do lado do PSD, Luís Montenegro já foi claro dizendo não é não relativamente ao Chega. Do lado do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos não deixa claro o que é que quer fazer com os seus parceiros. Os meus parceiros não temos. Claro que tem. Nós estamos sozinhos. Bloco de Esquerda e PCP. Nós estamos Admite ou sozinhos. não admite uma geringonça com os seus parceiros? Em primeiro lugar, há um não é não do líder do PSD, como havia um não é não no líder do PSD Açores. Portanto, Sim, nós temos... são situações diferentes, não é? São situações... Porquê? Que são o compromisso... Os Açores não é comparável com o continente. Quando nós dizemos uma coisa Não, nos Açores, no continente, na Madeira Açores, ou noutro sítio A qualquer. situação política não é a mesma. O Bernardo quer desculpar. Mas eu estou-lhe a fazer uma pergunta muito concreta em relação à sua posição relativamente ao Bloco de Esquerda e ao PCP. Não fuja à pergunta. Mas eu não vou fugir, não faz sentido nenhum fugir à pergunta. Quer dizer, eu não vou negar aquilo que nós já fizemos e em que já participei. Isso não teria qualquer sentido. Aquilo que eu digo, que eu tenho dito e insisto, é que o Partido Socialista vai fazer uma campanha focada no seu programa eleitoral e numa vitória no dia 10 de março e depois procurará uma solução governativa que melhor permita cumprir o essencial do programa eleitoral do Partido Socialista. Última pergunta. O Chega já disse que, se não for para o governo, apresenta uma moção de rejeição. O que é que faz o Partido Socialista relativamente a essa moção de rejeição? Ainda não temos nenhuma... Quer dizer, não pensamos ainda sobre isso. Quer dizer, é um tema sobre o qual nós Chega ainda ao nos bicho-papão, que o debruçamos. Partido Socialista apregoa tantas vezes. O que é que faz? Acho que não suscita grandes dúvidas. Chumba essa moção de rejeição? Moção de rejeição do quê? Quer dizer, nós estamos a trabalhar num cenário que são eleições no dia 10 de março e depois do dia 10 de março nós logo veremos o que é que sai das eleições do dia 10 de março, o que é que teremos que fazer. Nós não estamos nesse momento, Mas se um governo do PSD minoritário depender da abstenção do PS... Não estamos nesse momento, não estamos nessa fase. Nós estamos só focados na vitória no dia 10 de março. Eu não posso resolver essa inquietação. Pedro Nuno Santos, para terminar, e porque faz parte deste podcast, pedi-lhe a sua inspiração. É o meu pai e todo o seu percurso de vida de alguém que nasceu com dificuldades, numa família humilde, com dificuldades, e que se bateu para criar o seu negócio, as suas empresas, teve sucesso, passou por momentos de dificuldade, por momentos melhores, piores, e sem nunca perder os valores que teve sempre desde o início na sua vida, de respeito pelo outro, mesmo enquanto empresário, de defesa de sonho de uma sociedade com maiores níveis de igualdade, com menores níveis de injustiça. Todo o percurso de vida na prática, todo o percurso de vida no meu pai, aquilo que ele sempre defendeu, é a minha inspiração para a minha vida. Desilusão. O país ainda não ter conseguido reduzir de forma drástica o número de pobres no nosso país. Nós continuamos com, neste momento, cerca de 1,7 milhões de pobres em Portugal. Este é o maior fracasso da nossa democracia e isso é, para mim, uma profunda desilusão que nós temos que tentar resolver nos próximos anos, porque é a maior falha coletiva do nosso país. Pedro Nuno Santos, muito obrigado por ter vindo ao Geração 70. Foi um gosto. Obrigado a todos que estiveram connosco. Este é o início de algo extraordinário, onde a cada olhar desvendamos uma nova descoberta. O novo Kia EV9 representa a visão da marca para o futuro da mobilidade sustentável. Este SUV 100% elétrico é uma nova dimensão de evolução. Kia. Movement that inspires.